Olá, nosso artigo apresentado por mim, Marcos Monteiro, por Lucas Habib e por Vinícius Germano, da matéria Epidemiologia, quarto semestre. O nosso tema é justamente sobre o perfil epidemiológico da hipertensão arterial sistêmica na população de Juazeiro entre os anos de 2010 a 2013. A nossa professora é Andréa Amorim. Então, como uma introdução, as doenças crônicas não transmissíveis representam um dos principais desafios da saúde no Brasil. Isso porque são responsáveis por cerca de 72% das mortes, enquanto que as doenças infecciosas são responsáveis por apenas 10%, percentual bem diferente dos anos 30, quando correspondiam a 46% das mortes nas capitais brasileiras. Essa mudança ocorreu em um contexto de desenvolvimento econômico e social marcado por avanços sociais importantes e também pela transição nutricional decorrente do crescimento de renda, industrialização, urbanização, maior produção e acesso a alimentos processados e também o crescimento dos hábitos saudáveis. Tudo isso submete a população a um maior risco de doenças crônicas como a hipertensão. Aqui nesse slide a gente tem justamente essa associação, que é o polimorfismo genético e também uma junção dos fatores ambientais. É, 7,1 milhões de pessoas no mundo morrem anualmente por causa de pressão sanguínea elevada e que 4,5% das doenças do mundo sejam causadas pela hipertensão arterial sistêmica. Além disso, observou-se uma tendência lenta e constante da redução das taxas de mortalidade cardiovascular nos últimos anos. Diante da necessidade da formulação de programas na atenção primária destinados à prevenção, identificação e acompanhamento dos casos de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus diagnosticados, o Ministério da Saúde desenvolveu o plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e também para o diabetes, que é o hiperdia que a gente conhece. Ele é informatizado, permite o cadastramento de portadores, servindo de orientação aos gestores públicos na adoção de estratégias de intervenção. O presente estudo visa conhecer o perfil epidemiológico da hipertensão arterial na cidade de Juazeiro, assim como estudar a ocorrência dos fatores de risco e acometimentos em órgãos-alvos, relacionando-se a faixa etária e gênero, viabilizando uma maior adequação de estratégias de saúde pública para a prevenção e controle da hipertensão arterial. Método. Trata-se de um estudo epidemiológico analítico transversal realizado a partir de dados secundários. O local do estudo escolhido é a cidade de Juazeiro, na Bahia. Escolhemos essa cidade justamente por ser uma das maiores da Bahia e a sexta cidade mais populosa. Ela possui aproximadamente 201.500 habitantes. A população de estudo engloba indivíduos residentes na cidade de todas as faixas etárias e gêneros que tinham o diagnóstico de hipertensão arterial no período entre janeiro de 2010 até janeiro de 2013. Então, a fonte de dados é o Sistema de Informações, Saúde Epidemiológicas e Morbidade do site DataSUS. Ele é alimentado pelo Hiperdia, o Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos Diabéticos, que atende esses pacientes pelo SUS. Isso permite que várias informações sejam geradas a respeito da aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma sistemática para os pacientes então cadastrados. Ele é importante pois orienta gestores públicos na adoção de estratégias e permite a realização do perfil epidemiológico da hipertensão, possibilitando estudos como esse nosso. Então, as variáveis escolhidas foram faixa etária, gênero, ano de notificação,
complicações como, por exemplo, AVC, doença renal, infarto agudo do miocárdio e os fatores de risco, né? Tabagismo e sobrepeso e, por fim, a comorbidade diabetes. Para análise dos dados, foi realizada a frequência simples das variáveis, a ocorrência de complicações, fatores de risco e comorbidade da hipertensão arterial sistêmica de acordo com sexo e faixa etária, e a prevalência da doença. Os dados foram apresentados através dos seus valores absolutos e relativos por meio de cálculos de proporções, e para o processamento do texto e confecção de tabelas e gráficos foram realizados o Microsoft Office 2013 e o Microsoft Office Excel 2013 também. Nos resultados do estudo, vamos apresentar as 3 tabelas desenvolvidas. A primeira tabela faz a caracterização da população de acordo com as variáveis analisadas. Nela destaca-se a quantidade de casos notificados, sendo aqui 3.299 casos, somando-se 1,64% da população residente de Juazeiro. Dentro desses números, foi verificado que o sexo mais acometido foi o feminino, com 63,93% dos casos, e que a faixa etária mais acometida compreende a faixa de 40 a 59 anos, com 46,68%. Ainda nessa tabela, verificamos os fatores de risco. O uso do tabaco foi registrado em 18,01% dos pacientes, e que os que tinham sobrepeso compreendia 43,04%. Já a complicação mais ocorrente dentre as estudadas foi o AVC em 3,64% dos casos. Fizemos um gráfico pizza para termos uma melhor noção das faixas etárias, como aqui as de 40 a 59 anos compreende quase metade dos casos, e nessa outra, o sexo feminino é a grande maioria. Na tabela 2, mostra a distribuição por sexo dos fatores de risco e complicações de acordo com a faixa etária. Então, vemos aqui que, no geral, houve maior ocorrência do sexo feminino em quase todas as faixas etárias de AVC, doença renal e IAM. No entanto, na faixa etária de 60 a 79 anos, do AVC e do IAM, a maioria foi masculina. A terceira e última, temos a tabela de prevalência, que reafirma ainda mais a prevalência do sexo feminino com a doença de hipertensão na cidade de Juazeiro. E por fim, tem-se no gráfico de sexo e faixa etária o pico masculino de 6,67 e o feminino de 8,34. Vamos falar agora um pouco sobre a discussão. No presente estudo, foi verificado que apenas 1,64% total da população é acometida pela hipertensão arterial. Isso pode ser explicado pelo fato da população de Juazeiro possuir uma porcentagem bem maior de crianças e adultos jovens, cerca de 73%, do que adultos de meia idade e idosos, já que as alterações na pressão sanguínea estão diretamente relacionadas ao aumento da idade. Foi verificado ainda que o sexo feminino é o mais acometido, correspondendo a quase 64%. Essa tendência pode ser explicada devido à chegada da menopausa, sugerindo um efeito protetor do estrogênio. As variáveis tabagismo, sobrepeso e diabetes são importantes fatores de risco do desfecho da hipertensão arterial e juntos acometem a maioria dos pacientes. O fumo, porque aumenta o risco cardiovascular, principalmente em decorrência de suas ações sobre o sistema nervoso autônomo e a função endotelial. O sobrepeso, devido principalmente ao aumento da gordura abdominal, rica em tecido adiposo branco, leva à resistência insulínica e, consequentemente, à diabetes. A diabetes, por sua vez, vai gerar hiperinsulinemia e alterações do sistema nervoso simpático. Por se tratar de um estudo desenvolvido a partir da análise de dados secundários, a interpretação dos resultados deve ser feita com algum resguardo, tendo em vista as possibilidades de subregistro, subnotificação e dificuldade no reconhecimento de algumas complicações, visto o caráter crônico e assintomático da doença. Tais vieses talvez sejam minimizados por ser um estudo sobre a 6ª maior cidade da Bahia. Ainda assim, entende-se que, a despeito de algumas limitações,
Os dados obtidos pelo estudo permitem a obtenção de informações importantes acerca do perfil epidemiológico da hipertensão arterial, bem como sobre a população mais acometida pela patologia. Isso é importante para se tratar condutas e focos dentro do planejamento do sistema de saúde, tanto no caráter preventivo quanto no acompanhamento. E aqui a gente trouxe algumas considerações finais do nosso trabalho. A proposta do estudo, a importância do reconhecimento do perfil epidemiológico para detectar sinais de fatores de risco para outras doenças crônicas não transmissíveis. Esse trabalho também serve de alerta para os profissionais de saúde para a identificação precoce e abordagem adequada frente a essa doença, como também organizar, planejar e traçar planos de ações a curto, médio e longo prazo no sistema de saúde, e grande associação com tabagismo e diabetes. Então, a gente traz aqui em Juazeiro um maior acometimento do sexo feminino da hipertensão arterial, com a faixa etária de 40 a 59 anos, como a gente já falou durante todo o vídeo, comparando com a prevalência nacional, o que difere um pouco, já que nacionalmente encontra-se o sexo masculino mais acometido e a faixa etária maior de 75%, maior de 75 anos, a faixa etária mais acometida nacionalmente.